Dois à mesa, em ação, direto da cozinha do Bully. Bom dia, bom dia. Bom dia de sol, né? Aqui no sol. Que tá bom, que tá bom. Mas a gente tá aqui na cozinha, mas hoje a gente não vai cozinhar. Não vamos. Hoje a gente vai fazer uma coisa que é fazer com que um outro sentido entre em ação, né? Nesse caso, a visão, porque os olhos também comem. Exatamente, porque agora a gente vai para outra parte para demonstrar como é que pode apresentar o seu trabalho na cozinha, como é que pode ser apresentado para que atraia os olhares. Atrai os olhares, porque como a gente estava falando, os olhos também comem, né? Aliás, ele é a primeira coisa que vê, né? O prato chega, antes de você colocar na boca, você já está visualizando. Então, fatalmente, esse é um sentido que a gente deve levar muito em consideração. E aí você, ao ver, já faz aquelas associações, né? Isso aqui deve ser gostoso, deve ser salgado, deve ser isso. Tem até umas pegadinhas que você gosta disso, né? Essas pegadinhas a gente vai fazer um outro programa que é de cozinha molecular, com as coisinhas divertidas, né? A gente vai explodir essa cozinha, né? A ideia é essa. A ideia é essa, desmistificar e inovar. Exatamente. E exatamente por isso é que a gente tem as louças para servir, a sua preparação, mas a gente também pode utilizar umas louças diferenciadas, utilizar algumas peças que não são louças, e a gente pode bagunçar isso tudo, fazer tudo como quiser, né? Usa a sua imaginação, né? Mostra aí pra gente, lembrando Soninha. Sempre aquela coisa que a gente falou, do mesmo jeito que a gente não vai deixar um garçom, né? Ou uma pessoa, ou seu amigo que vai lhe ajudar a levar a mesa. Então, a mesma coisa a gente também tem que levar em consideração que alguém vai comer em cima disso. Então, vamos ter cuidado com as invencionices, né? Sim, mas ela é muito abrangente, a gente pode dar uma brincada. Tem certo? Que manter o nível de higiene. Né? E não deixar também a pessoa entrar naquela pegadinha de cortar uma coisa e não conseguir e tal. O molho escorreu. Mas tem muitas opções, tem muita coisa para fazer. Né? A gente já está aqui com um acervo. Muito e, assim, bacana. Um acervo aqui. Que a gente pode até prolongar isso aqui, né? Vamos ter controle hoje. Isso. E a gente começa com as coisas, evidentemente, que quando a gente fala de pratos, né? Os pratos mesmo, louças normais. Lógico, né, que a gente tem alguns que são, meu Deus do céu, né, que eles já dão uma outra subida, né, já dá uma expectativa, já dá uma impressão, valoriza bastante, né, que é o caso, por exemplo, desse daqui, né, esse aqui é um espiral, esse é um prato belíssimo. Esse prato, a gente pode fazer aqui 1000 preparações, né, Sim. Você vê que a parte que cabe a comida realmente é menor. Sim. Ele fica bacanérrimo, exatamente também para menu degustação, mas, por exemplo, eu sugeri aí que se colocasse um risoto, né? Você poderia colocar uma salada também, super cabe, né? Certo. A gente tem um aqui também que é um xodózinho aqui, né? É outra potência que eu estou falando no sentido de ser um prato que é uma louça super bonita, né? Extremamente valoriza, bacanésimo também. É super delicado, mas chama atenção. Chama atenção, né? Dá para perceber que ele tem uma baixa, né? Assim no centro, que é onde exatamente vai entrar a comida, inclusive aqui, se tiver alguma coisa com molho, não tem problema, exatamente porque ele recebe bem isso, consegue, né? Ficar ali no centro, certo? Esse aqui já é mais tradicional. É um prato mais tradicional. Usualmente, ele é um prato, pelo volume, pela altura, ele pode ser um prato de massa, né? Pode ser um prato de risoto, mas eu uso, inclusive, às vezes até para sobremesa. Certo? Então, assim, ele nasceu para uma coisa, mas ele não precisa morrer para aquilo que ele nasceu. E não é porque ele tem esse espaço todo que ele precisa ser todo preenchido. Todo preenchido, né? Exatamente. Porque, assim, o vazio também faz parte. Totalmente. O vazio é necessário, né? Para que não se preencha demais, não fique carregado demais. Isso, exatamente. Né? Embaixo dele tem um também que ele é propício também tanto para massa como para risoto. Ele parece um pouco nesse sentido, em termos de gramatura, com esse, né? Porque ele também tem esse espacinho. E aqui cabe uma polenta, também cabe uma massa, cabe um ravioli, um nhoque, né? E cabe também risotos também, né? E às vezes também uso também
para sobremesa. É usar a criatividade, Com né? certeza. Aqui nós somos dois arquitetos e por isso que a gente fica Viajando, com essa questão de cheios e vazios, complementos, equilíbrio, simetria ou não, ou assimetria, né? Então, é usar a criatividade. Cada um vai inventando a seu modo. Uma coisa só que assim, ó, por exemplo, esse aqui a gente tem um que é um formato de um peixinho. Não faz sentido eu botar aqui um filé. Né? Não faz sentido, porque você já está trazendo meio que tipo o que é representando o que eu vou comer. Se eu colocar aqui, não tem necessariamente que ser peixe, mas alguma coisa do mar. Pode ser um polvo, pode ser uma lagosta, pode ser, né? Então, isso. Um risoto de frutos do mar. Um risoto de frutos do mar, né? Aqui a gente tem que o nome desse prato, que pode não parecer, mas é um prato, é ovo, o nome dele, porque ele foi meio que criado exatamente para se colocar no centro o ovo, né? Sim, eu, evidentemente, como aqui a gente usa muito no bouillon, que a gente chama de ovo perfeito, um dia a gente fala sobre isso, uso o ovo, mas também, lembrando da história que eu estava falando de não ter essa pegadinha, se eu for fazer para o ovo, eu tenho que fazer ele de forma que eu não coloque muito mais coisa, porque senão a pessoa vai botar, eu boto um ovo, boto um caldo, quando a pessoa meter a colher, vai vazar para todo lado. Sim. Então, o volume dele é bem pequeno, eu uso para o ovo e uso também para sobremesas, para pré-sobremesas, para coisa muito pequenininha, né, que o volume dele é pequeno. Mas, olha, amo, fofo, lindo. E sem falar nesse aqui, nessa peça, hein? Então, aí lembra que a gente estava falando, né, que a questão de que nem tudo que nasceu para não ser prato pode virar prato. Exato. Esse é um caso típico. Isso não é um prato, não nasceu para prato, mas para mim ele é. Então, ele é, na verdade, de jardinagem. Ele foi pensado e foi criado para isso. Mas, para mim, ele é um prato belíssimo. Eu gosto muito dessa representatividade que tem. Porque é um oferecimento, um oferecimento, sabe? Então, eu gosto muito de usar ele aqui para curvé, às vezes em datas especiais, Dia dos Namorados, Dia das Mães, né? Que eu acho que tem uma questão, assim, de até uma gratidão, né? Verdade. De você colocar alguma coisa assim. E isso já representa antecipadamente o que você está colocando, né? Muito bonito ele. É lindo. Isso é uma tagine, né? O prato se chama também. Aqui, por exemplo, aquele cuscuz marroquino que a gente fez de outro programa, ficaria perfeito. Quem nessa quiser, apresentação. Dá um rewind aí, vai no episódio anterior. Vai lá e coloca nele aqui, né? Também comporta aqui alguma coisa com defumação, que a gente um dia vai falar sobre defumação. Sim. Porque a gente pode botar uma fumacinha aqui, tampar e fazer uma defumação breve. E aí fica faz aquele cenário quando destampar. Né? Vem toda aquela magia, né? Então, Soninha, são muitas opções, né? Inclusive essas porções individuais diminutas. Exato, como a gente até já mostrou, né? Aquela coisa de falar que vai numa bocada só. Bocada. Né? E então, uma outra coisa, esse daqui eu acho interessante porque é aquela famosa gamela, né? Bem rústica, né? Bem rústica, exato. E o que é que eu gosto muito de fazer aqui? Isso aqui são uns galinhos, né? Que são os galinhos de alfavaca que eu tenho aqui, né? Pode ser de pimenta, pode ser... E o que é que eu gosto de fazer? Colocar por cima um espelho, certo? Porque ele dá essa transparência... Um vidro, desculpa. Dá essa transparência, né? E aí aqui eu posso, por exemplo, utilizar com essas coisinhas por cima, utilizar, né? Fica muito bonito, né? Fica bonito, acho que tem uma apresentação. Nesse caso eu posso colocar aqui diretamente, já que é vidro, né? Sim, também pode colocar o alimento diretamente, tipo, sei lá, coxinha, né? Coloco umas coxinhas aqui. A dica é sempre colocar uma cola, né? Assim, tipo a maionese de alguma coisa, para ela não ficar sambando em cima do vidro. E essa cola, você tem uns truques de como fazer essa colagem, essas colas, né? Porque aí a gente entra nos facilitadores. Por exemplo, isso aqui, né, que são os saquinhos de confeiteiro, e eu gosto muito de utilizar com, enfim, infinitas preparações aí dentro, né? Aqui, no caso, é até uma maionezinha de lagosta, mas, por exemplo, aqui eu tenho, um purê de batata. Porque também é um facilitador na hora que a gente vai fazer montagem de algumas coisas. Como, por exemplo, aqui
que eu tenho esses ovinhos, né, que são Que ovinhos... são um charme, né? Charme puro, né? Eles são plásticos, mas é possível usar as próprias casquinhas de ovo. Desde que você, ao utilizar, venha, lave com todo cuidado, coloque ela emborcada, porque vai ficar saindo ainda um líquidozinho da lavagem, deixa ela emborcada num papelzinho, que aí ela vai começar a ficar mais sequinha. Sequinha, né? O Esperar ficar sequinha. suficiente, exato, para você utilizar qualquer coisa e não ter problema. Nesse caso, por exemplo, eu posso vir e colocar aqui, já está o meu purê. Olha como facilita a minha vida, né? Além de ser, às vezes, prático, vou até cortar um pouquinho maior nesse caso, porque... ele é mais espesso, né? Mais espesso. Pronto, então aqui eu vou preenchendo, né? Vou preenchendo. Olha como já facilita, né? Não, muito prático, realmente. Senão, como é que você ia, né, encher isso daí, E às né? vezes aí vem com colher, aí você precisa de uma outra para apoiar, né? E aqui é a mesma história, no caso eu estou usando esse, é só para a gente fazer uma demonstração, mas é com um purezinho de batata e aqui tem um creme de bacalhau, certo? Então a gente vem e coloca por cima o creminho de bacalhau também no mesmo modelo. Ó, deu uma espirrada porque aqui dentro tem algumas coisas que tem uma granulação, né? Então é prudente que eu faça um cortinho maior, certo? Mas pronto, mas eu já tenho aqui uma situação muito bacana de ficar com uma apresentaçãozinha. E para essas situações também a gente pode utilizar muito, fazer utilização de ervas, certo? A erva por si só, ela já é super charmosa, super formosa. Por exemplo, aqui eu estou usando a tesoura e estou usando um pouco na diagonal. Sim, já dá um já corte dá mais corte charmoso, mais charmoso, mais diferente. E aí, aquela famosa pincinha que a gente estava falando. Sim, que a gente já falou da pincinha, como é importante para isso. Já vem facilitando, né? Esse trabalho gente delicado. E trazer uma outra apresentação, né? O importante é que a gente seja um pouco coerente, né? Com as coisas que a gente está utilizando. Isso aqui é um bacalhau, então eu poderia trazer uma azeitona, por exemplo, porque combina, certo? Sim. Aqui eu estou usando também o tomilho. Uma florzinha de tomilho, né? Mas aquela coisa que eu estava falando de sempre ter essa questão da coerência. Tem que ter uma conexão com o que está aqui dentro. Um ovinho de codorna cabia bem também aqui. E aqui, olha, André, uma coisa super bacana de fazer, isso é simplesmente um pão de forma, certo? O que é que eu faço? Com a ajuda desta criança, eu consigo fazer uns cortes, entendeu? Só fazer uma pressãozinha, você já faz um corte e aí fica aquela produçãozinha, né? Sim. Mais charmosa. Parece que você já teve um trabalho enorme, né? Passei a noite sofrendo, fazendo esse corte, esse pão perfeito. E aí, como eu estava falando, nessa situação que pode usar diretamente sobre a base, né, de vidro. Essa base de vidro eu achei muito interessante, até porque aqui embaixo você pode colocar muita coisa. Né? Limão, rodelinhas de limão, posso colocar pimenta, posso colocar, né? Grãos, exatamente. É bacana, inclusive, você fazer esse link, né? Aqui eu estou usando grãos, sei lá, estou fazendo uma coisa, um quibe, meio árabezinho, então eu venho colocando especiarias, canela, certo? Coisas secas, especiarias secas. E aqui eu venho e vou colocando, enfim, o que eu quiser. Nesse caso, vamos aqui, como se a gente fosse fazer uma degustação com coisa do próprio bacalhau, né? Eu vou fazer até um cortinho agora maior para poder sair com mais... A gente já está vendo que tem um pedacinho maior. Aqui, então, é mais interessante que eu faça um cortinho maior para não ter nenhum... E é bom esse saquinho assim, porque exatamente isso, você dependendo do que você estiver trabalhando, você vai fazer um corte maior, menor. Né? Você também com essa situação, você pode já deixar armazenado, né, na geladeira. Sim. Sem o menor problema. Você prepara e já deixa no saquinho. No saquinho, na hora que você vai fazer. Então você só vem aqui, ó, por exemplo, eu fiz bem fininho, porque ele já permite. Né? Aí eu venho, faço uma delicadeza aqui. Esse é o que mesmo? Esse aqui é o de lagosta, né? Que eu falei que é um creminho de lagosta. E aqui também eu posso usar. Aqui eu separei algumas ervinhas finas, né? Na verdade, aqui alguns brotinhos até, né? Sim. Eu tenho, por exemplo, uma florzinha... Porque nessas
dimensões, é bom usar os brotinhos das ervas, Os brotinhos das ervas. Olha, uma coisa muito simples que é a folhinha de sálvia, um charme. Né? Escolhe as menores, as menores, né? Exatamente, e vem colocando, tá? À medida que a gente for evoluindo, então a gente vai fazendo umas coisas mais interessantes, vai vendo, né, para não assustar ninguém. Aqui é um brotinho, porque eu também tenho muito aqui no jardim, né? Eu tenho uma hortinha, então fica fácil para mim. E a gente pode ter, mesmo em apartamento, dá para ter uma hortinha. Totalmente. Essas Hoje você pode ervinhas, fazer. Quem lembra daquelas coisas de infância que fazia broto de feijão, botava feijão para germinar, isso, né? Faz isso com sementes, né? E vem utilizando, tá? Isso. Pronto, esses são formatos muito, muito simples de se fazer uma apresentaçãozinha mais charmosa. Aqui, por exemplo, a gente tem já... Dá um charme todo especial. Sabe? Essa latinha, e aqui a gente vem, por exemplo, isso aqui é polvo, então eu venho e coloco aqui um vinagrete de polvo, sabe? Então é fazer esses utilitários. Eu costumava, inclusive, guardar as latinhas de sardinha. Sim. Mas hoje o mercado já oferece esse tipo de produto. A latinha exatamente. Sem precisar comprar a sardinha no supermercado. Exatamente, né? Sem você precisar aquele monte de sardinha. Sim. Certo? E aqui também uma coisa muito, muito, muito simples, mas que dá um efeito bacana, é você vir aqui, por exemplo, eu tenho uma calda de laranja, mas pode ser uma geleia que você use um pouco de vinagre, porque quebra a doçura da geleia, e aí você dilui um pouco e faz aquele charmezinho num prato. Sim. Né? Sabe? Então, só mesmo para você ter uma brincadeira, né? E brincar um pouco, porque a cozinha também tem muito isso, né? De você não se prender e fazer uma brincadeira com ela. Sim. Né? Vamos colorir. É isso aí, tem que usar a criatividade, né? Exatamente, né? Tem que usar a criatividade, tem que usar esse olhar, né? Carinhoso e diferente e se divertindo, gente, porque cozinha também é muito para se divertir, né? A gente claro. Em casa, fazendo as coisas. Exatamente. Então, isso aqui foi uma pequena amostra. Uma pequena amostra. Para quem quiser já ir inventando alguma coisa. Se fizer alguma coisa em casa, manda pra gente. Manda, porque assim, como eu estava falando, isso aqui, por exemplo, não é um prato, mas aí vai que você tem uma ideia, né? Jarrinho, uma coisa interessante. E que pode ser utilizado também nesse sentido. Pois né? Divirtam-se. Manda pra gente. A gente vai vendo aqui, vai postando também o que é a sua criatividade. Exatamente. E depois a gente volta nesse tema, porque a gente vai trazer alguns convidados, a trazer alguns produtos que a gente encontra aí no mercado. E aí a gente vai fazer uma nova versão dessas apresentações em uma mesa posta, né? Em criar uma forma de e aí servir. A gente faz a mesa agora, uma mesa composta, né? Já com tudo, né? Com taça, com tudo arrumadinho. Então é isso, aproveitem aí, divirtam-se, façam umas preparaçõezinhas, apresentem muito bem, manda pra gente e a gente se encontra no próximo Dois à Mesa.